Vamos lá, meus amiguinhos, vamos lá, meus amiguinhos. A questão que está aparecendo na sua tela diz o seguinte: no circuito elétrico mostrado, qual deverá ser o valor da resistência R para que o amperímetro ideal registre uma corrente elétrica de 2 amperes? Muito bem, vamos marcar o que o problema está pedindo para a gente. Ele diz, qual será o valor da resistência R para que o amperímetro ideal registre uma corrente elétrica de 2 amperes? Bom, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que ver é o que a gente tem aqui no circuito e que ele quer que a gente calcule, né? O problema está pedindo para a gente calcular o valor dessa resistência, ok? O que nós temos aqui? Chama a atenção a presença de um elemento de um circuito elétrico que o problema chamou de amperímetro. Então, isso aqui é o que a gente chama de amperímetro. Para que serve um amperímetro? Um amperímetro ele serve para medir corrente elétrica no ramo do circuito onde ele está ligado em série, tá? Então, o amperímetro ele tem que estar ligado em série, ele não pode estar em paralelo, tá? O amperímetro tem que estar ligado em série, ele quer medir a corrente elétrica que vai passar por essa resistência de 3 homenzinhos verdes. Ok? Então, ele está ligado em série com o resistor de 3 ohms, tá? Amperímetro. O amperímetro ideal, ele tem resistência elétrica zero. A gente fala zero, mas não tem nada que tem resistência elétrica nula, né? A gente diz que a resistência elétrica dele é insignificante, é desprezível quando comparadas com as demais resistências ou resistores que estão ligados no circuito elétrico, ok? E ele falou que esse amperímetro, ele é um amperímetro ideal, quer dizer que a resistência dele é zero, ok? É desprezível. Muito bem. Nós temos um circuito aqui que ainda tem um elemento chamado gerador. É um elemento novo que a gente está trazendo aqui para vocês. Tá? O que é um gerador? Cara, o gerador é o dispositivo mais importante de um circuito elétrico. Por quê? Porque sem o gerador, nada funciona. Só pode funcionar o que tem ligado no circuito elétrico se tiver pelo menos um gerador ligado lá, tá ok? E o que é um gerador? Gerador é o símbolozinho, é dessas duas plaquinhas que estão aí, tá? Eu vou representar aqui fazendo assim para dizer para você que isso aqui é o que nós chamamos de gerador, tá? Do inglês, gerador, tá? Então, isso aqui é um gerador. O gerador ideal tem resistência interna desprezível. Isso aqui é a resistência interna do gerador. Nesse caso, o gerador não é ideal porque ele tem uma resistência de 0,5 ohms, ok? Então, isso aqui é o que a gente chama de gerador. Deixa eu ver se eu... Isso aqui é o que a gente chama de gerador, porque eu vou puxar setinhas para escrever. Isso aqui é o que a gente chama de resistência interna do gerador, tá? E aquele Ezinho é a força eletromotriz. Esse Ezinho que está aqui é o que a gente chama de FEM. FEM é força eletromotriz. Tá aí, tá? Então, tudo isso é o que a gente chama de gerador. Os outros elementos são resistores, você já conhece, sabe que um resistor é o elemento de circuito elétrico cuja finalidade principal é dissipar energia elétrica na forma de calor por efeito Joule, tá? Então tá aí. Bom, uma característica interessante desse circuito é que esse circuito é um circuito de malha composta, né? Você tem duas malhas aqui, ó. Você tem essa malha e você tem essa malha aqui. Se você não conseguir transformar esse circuito em um circuito de malha simples, né, circuito composto em um circuito de malha simples, você vai ter que utilizar as leis de Kirchhoff para resolver esse problema.
e é desnecessário nesse caso aí, porque a gente pode transformar esse circuito em um circuito de malha simples, né? O que seria um circuito de malha simples? É um circuito em que a corrente tem um único caminho. Se você observar, a corrente elétrica aqui, ela não tem um único caminho, ó, tá? Ela vai fazer assim, quando chegar bem aqui, assim, nesse nó, parte da corrente vem para cá e parte da corrente vem para cá. Então, você tem aqui um lugar onde a corrente se divide. Um circuito de malha simples, a corrente não se divide, ela tem um único caminho, tá ok? Então, esse circuito é um circuito de malha composta. Sempre que possível, eu gosto e aconselho, transformem o circuito de malha composta em um circuito de malha simples, porque aí fica mais fácil você resolver o problema. Quando parte para as aplicações das leis de Kirchhoff, aí a gente tem que aplicar a lei dos nós, a lei das malhas, e isso pode se tornar um pouco mais complexo. É mais fácil você transformar em um circuito de malha simples e logo em seguida você utilizar a famosa lei de Pouillet para calcular a corrente elétrica ou os outros elementos dessa lei, né, que vai estar lá, eu vou mostrar para vocês, tá? A lei de Pouillet, né, para um circuito de malha simples, onde você só tem gerador e resistor, é isso aqui que eu vou colocar para vocês, ó. Então, a lei de Pouillet diz que I é igual a E sobre R mais Rzinho. Isso aqui é a lei de Pouillet para um circuito elétrico onde você só tem gerador e resistores, tá? Então, isso aqui é chamada lei de Pouillet, tá? Eu vou escrever aqui para vocês. Lei de lei de Pouillet, tá? Para circuitos onde você só tem gerador e resistores, tá? Bom, se você tiver mais de um resistor, é lógico que esse resistor aqui vai ser o resistor equivalente. E esse daqui é a resistência interna da bateria. É lógico que se você tiver mais de um gerador, aí você vai fazer resistência equivalente das resistências internas do gerador, tá ok? Na verdade, resistência é resistência, tanto a resistência do circuito externo como a resistência das baterias são resistência. Então, basta somar tudo, não tem problema nenhum, tá bom? Estou colocando só da forma que ela é para você entender, depois a gente faz as simplificações que tiver de fazer. Então, muito bem. O problema já me disse qual é o valor da força eletromotriz aqui, tá vendo? Já me deu. Já me deu o valor da resistência interna desse resistor aqui da bateria. Se eu achar o valor da corrente, eu consigo achar isso daqui, que o problema está pedindo para mim, tá? Então, como é que ficaria isso aí? Primeiro, eu preciso transformar isso aqui em um circuito de malha simples para poder utilizar essa expressão. E como seria o circuito de malha simples? Ó, eu vou transformar aquele circuito lá complicado em um circuito de malha simples, onde passa uma corrente, não muda de caminho, tá vendo? Não divide, ó. Vou fazer aqui, a corrente vai sempre circular nesse sentido aqui, ok? Então, veja só, a resistência R está aqui, a resistência interna está aqui e a força eletromotriz. Esses dois resistores aqui, eles estão associados em paralelo. E o problema disse para mim que esse amperímetro lê que passa por aqui exatamente isso, 2 amperes. Então, por aqui vai passar 2 amperes. E por aqui vai passar quanto? Então, aí a gente tem que calcular, porque não é só os 2 amperes que você vai utilizar. Então, você vai ter um I1 e você vai ter um I2, porque por aqui vai passar uma corrente que é a soma de I1 com I2. Deixa eu só trocar isso aqui. Vou passar isso aqui para cima, isso, e minha interrogaçãozinha aqui para baixo, que é o que a gente quer calcular. Então, isso aqui é a corrente do circuito, ó. Tá vendo? Agora, quem é
esse I é I1 mais I2, que é o I que a gente vai utilizar aqui. Então, esse I que está aqui, ó, é igual a I1 mais I2, ok? Aí a gente vai conseguir resolver essa questão utilizando aquela lei de Pouillet ali, tranquila. Mas antes a gente tem que achar o equivalente entre esses dois aqui. Como é que você sabe? Se você já sabe que o I1 é igual a 2, porque o problema nos deu essa informação, o problema já nos deu a informação de que o I1 é igual a 2, então, se essa resistência dobrou, a corrente cai pela metade. Então, se aqui passa 2, aqui só passa 1. Por quê? Porque a resistência dobrou. Onde a resistência dobra, a corrente cai pela metade. Então, se eu já sei que aqui é 2, a metade de 2 é 1. Então, a corrente total é I1 mais I2. A corrente total vai ser, ó, I é igual a I1. Vou escrever aqui mesmo, tá? Então, I vai ser igual a I1 mais I2. I vai ser igual a I1, 2. A metade de 2 é 1. Então, I é igual a 3 amperes. Tá vendo? É esse o valor daquela corrente que a gente vai colocar ali, tá? Deixa eu só ajeitar aqui. Pronto, aqui assim. Muito bem. Bom, então eu já sei quem é essa corrente I. Falta agora a gente achar esse resistor equivalente aqui. O resistor equivalente, a gente já aprendeu que é o produto pela soma, né? Então, quando você tem dois resistores associados em paralelo, vou fazer aqui, a resistência equivalente vai ser R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Resistência equivalente vai ser igual a 3 vezes 6 sobre 3 mais 6. Então, a resistência equivalente vai ser igual a 3 vezes 6, 18. 18 sobre 9. Então, a resistência equivalente é igual a 2 homenzinhos verdes. E aí vamos colocar essas continhas logo embaixo aqui. Por quê? Porque a gente acabou de descobrir que essa resistência equivalente aqui é de 2 homenzinhos verdes, ó. 2 homenzinhos verdes. Pronto. Agora é só a gente pegar os resultados que nós encontramos, né? Porque essa corrente aqui a gente achou que é de 3 amperes. E agora a gente usa a lei de Pouillet. Vamos lá? Olha só. I é igual a E. A resistência equivalente, pessoal, não vai ser só essa aqui, não, tá? Que a gente acabou de achar. Porque a gente achou que está em paralelo, tá? Então, a gente achou essa daqui. A resistência equivalente vai ser essa, mais esse equivalente em paralelo, mais isso daqui. Então, a resistência equivalente vai ser 2 mais R mais 0,5. Tá vendo? Então, colocando o restante dos valores, nós vamos ter, então, I, que é igual... Deixa eu fazer assim, para ficar melhor para você. Ó. Deixa eu apagar isso aqui. Então, a equação de Pouillet vai ficar assim, Pouillet. Então, vai ficar E. Aí, a resistência equivalente ali, que eu estou falando para você, vai ser a resistência em paralelo mais o Rzinho, o R, mais o Rzinho da bateria. Tá vendo? Agora a gente coloca os valores. A corrente a gente viu que é 3. O E, o problema está dizendo que é 12. Aí vamos colocar os valores. Ó. O R em paralelo é 2. O Rzinho é o que eu quero calcular. E esse outro Rzinho dá 0,5. Então você vai ficar com 3 igual a 12. R mais 2,5. Tá vendo? O que eu quero calcular é esse R.
Tá vendo que dá para simplificar? Divide por 3 dá 1, divide por 3 dá 4, que é 1. Então, você vai ficar com R mais 2,5 igual a 4. R igual a 4 menos 2,5. R igual a 1,5 homenzinhos verdes. E é isso aqui que nós chamamos de resposta. Tá vendo? E a letra E é o que nós vamos chamar de babarito, ok? Aí, então, uma questão envolvendo geradores, resistores associados em paralelo e muita informação para vocês aprenderem a resolver circuitos elétricos. Questão resolvida, questão gabaritada, questão morta, questão sepultada, tá ok? Tá aí.